Há um momento na vida em que o coração simplesmente cansa. Não é um cansaço físico, é aquele silêncio que chega quando você percebe que já tentou demais, que já se importou com tudo e com todos. Cansaço de ser o equilíbrio, o elo, o que entende, o que carrega. E então, algo em você começa a se soltar quase sem perceber. Um desapego lento, quase imperceptível, como folhas que caem de uma árvore sem barulho. De repente, as coisas que antes te feriam já não doem tanto. As palavras perdem o peso. Os olhares já não te atravessam da mesma forma. Talvez seja isso o começo da liberdade. Não aquela liberdade barulhenta das propagandas, mas uma que vive em silêncio, num canto do peito. É quando você entende que não é sua função manter o mundo inteiro em equilíbrio. Você passa a observar a vida com uma distância doce. As conversas, os dramas, as tentativas de ser compreendido, tudo parece menor, não por desinteresse, mas porque algo em você amadureceu. Porque o que antes te fazia reagir, agora te ensina a respirar. E aí vem a pergunta: por que quando você para de se importar, tudo começa a dar certo? Talvez porque a vida só flui quando você não aprende. Quando você não exige que tudo aconteça do seu jeito. Quando você deixa que o tempo cumpra o seu próprio ritmo. Há uma beleza silenciosa em deixar ir, em permitir que as coisas sejam como são, em não se desesperar com o que não depende de você. Talvez o segredo não esteja em lutar mais, mas em resistir menos. Hoje, quero te convidar a refletir sobre isso, sobre o que acontece dentro de nós, quando paramos de implorar por controle, quando paramos de justificar, de provar, de segurar o que já quer ir. Às vezes, parar de se importar não é desistir, é só reconhecer que há batalhas que nunca foram suas e que insistir nelas é o mesmo que se perder aos poucos. Você já sentiu isso? Essa sensação de carregar o peso do mundo e, de repente, perceber que pode simplesmente largar? O chão não some, o ar não some, a vida continua. E tudo o que parecia desabar se rearranja misteriosamente em outro lugar. Aos poucos você entende que há uma sabedoria em soltar, porque o que é seu nunca precisará ser forçado. E o que se foi já cumpriu o papel que tinha que cumprir. Quando você para de se importar, o mundo não desaba, ele se organiza. As coisas que precisam ficar permanecem, as que não fazem sentido se dissolvem por conta própria. E você, finalmente, respira. E nessa respiração há uma paz que você talvez nunca tenha sentido antes. Uma paz que não vem de vencer, mas de não precisar mais vencer, de apenas existir e observar o que o universo faz quando você sai do caminho. Você percebe que grande parte do sofrimento vem de tentar manter aquilo que já se foi, de querer que o outro entenda o que só você sente, de insistir que a vida siga o roteiro que você imaginou. Mas o mundo não respeita roteiros. Ele se move em espirais, em ciclos, em pausas que parecem retrocesso, mas são gestos de sabedoria. E quando você insiste em controlar, você trava o movimento natural das coisas. Talvez a verdadeira dor do ser humano não seja a perda, mas o apego ao que já terminou. O medo de deixar morrer o que já está morto. Quantas vezes você tentou sustentar algo que já não fazia sentido? Um relacionamento, uma amizade, um sonho antigo, uma imagem de si mesmo. Você se esforça, se contorce, se anula, para manter vivo algo que só existe na memória. E quanto mais tenta salvar, mais se afasta de si. Há um instante em que o corpo sente, antes da mente entender, um cansaço, uma resistência silenciosa. É o aviso da alma dizendo, já basta. Mas a gente não ouve, porque fomos ensinados que parar de se importar é fraqueza,
que é sinônimo de desistir. Mas o que é desistir? Se não escolher não sofrer por aquilo que não muda. Nietzsche dizia que tudo o que é profundo ama a máscara. E talvez por isso, muitos de nós vivam escondidos por trás do papel do forte, do que aguenta, do que entende tudo. Mas por dentro, há uma exaustão antiga, um pedido de pausa. E o que é o desapego, senão o ato de tirar a máscara e finalmente respirar? Jung dizia que o que resistimos persiste e o que aceitamos se transforma. Talvez parar de se importar seja exatamente isso. Aceitar o fluxo das coisas, aceitar que há momentos em que o certo é o silêncio, que há dores que não precisam de explicação e que o verdadeiro crescimento acontece quando paramos de lutar contra o inevitável. Você já percebeu como tudo que forçado se desfaz? As relações que exigem esforço demais, as conversas que sempre terminam em mal-entendido, as tentativas de ser compreendido por quem nunca te escuta. Há uma hora em que a vida te mostra que insistir é um tipo de cegueira e que parar é o único caminho de volta para si mesmo. Quando você começa a se desapegar, o mundo te chama de frio, de desligado, mas o que eles não entendem é que há uma imensa ternura em quem escolhe o silêncio. Não é indiferença, é maturidade emocional. É o amor que aprendeu a não implorar para ser correspondido. Você começa a ver as pessoas como realmente são. E de repente, não há mais raiva, nem ressentimento, só uma aceitação profunda, quase sagrada, de que cada um dá o que tem. E talvez, quando você para de se importar, é o universo que finalmente encontra espaço para agir. Porque enquanto você tenta empurrar o rio, ele não pode fluir. Mas quando você se afasta, ele encontra seu próprio curso. Há algo de divino em permitir que as coisas sigam o próprio tempo. Como se a vida dissesse, agora posso cuidar disso por você. Há um instante em que o silêncio deixa de ser ausência de som e se torna presença de si. É quando você começa a olhar para dentro e percebe o quanto viveu tentando provar o próprio valor, tentando ser visto, compreendido, amado. Mas o amor verdadeiro não precisa de plateia. Você começa a se perguntar, por que eu me importava tanto? E a resposta não vem da mente, vem do corpo, vem daquele nó na garganta, da respiração curta, do coração acelerado em situações que nem exigiam tanto. Era o medo de não bastar, o medo de não ser suficiente, de não ser lembrado, de não ser querido. Mas há uma beleza em chegar nesse ponto de cansaço, porque é ali que você encontra a verdade, aquela que sempre esteve escondida atrás das tentativas de agradar. Quando você para de se importar, o olhar muda. Você passa a ver o mundo como um campo de energia, onde tudo se move em equilíbrio e entende que tudo o que é forçado cria atrito e tudo o que é natural flui. Você começa a ver as pessoas falando, correndo, postando, reagindo, e algo dentro de você apenas observa, com ternura e leve distância. Você percebe o ruído e escolhe o silêncio, percebe o excesso e escolhe o simples, percebe o caos e escolhe respirar. Há uma sabedoria antiga em não reagir, em deixar o outro gritar sozinho, em sorrir diante do absurdo, em não precisar mais explicar o óbvio. Isso não é frieza, é presença. É quando o ego se dissolve e o ser começa a ver com os olhos da alma. Kierkegaard dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. E talvez, quando você para de se importar, é exatamente isso que acontece. Você deixa de reviver o passado e começa, enfim, a viver o agora. Você não tenta mais consertar o que partiu. Não insiste mais em ser lembrado por quem escolheu esquecer. E o que era dor vira aprendizado. O que era perda vira espaço. E o espaço é onde a alma respira.
A natureza entende isso desde sempre. O rio não se apega às pedras que encontra. O vento não se lamenta pelas folhas que carrega. A lua não pede para o sol permanecer mais um pouco. Cada coisa cumpre o seu papel e depois simplesmente se vai. Mas nós, humanos, tentamos segurar tudo, tentamos congelar os momentos, eternizar o que é transitório. E no fim, sofremos por não aceitar a impermanência. Quando você para de se importar, você começa a dançar com o tempo. Não há mais pressa, nem medo. Você entende que o que é seu não se perde, e o que se perde nunca foi seu. É nesse ponto que o coração se torna leve, e o mundo, pela primeira vez, parece fazer sentido. Não porque mudou, mas porque você mudou a forma de olhar. Você já percebeu que quando você solta, as coisas voltam de outro jeito? Mais puras, mais sinceras, mais vivas. É como se a vida dissesse: agora sim, você está pronto para receber. E tudo o que antes parecia distante começa suavemente a se alinhar. Não por esforço, mas por sintonia. Porque quando você para de se importar, você deixa de criar resistência. E a ausência de resistência é o que os sábios chamavam de paz. Há um instante em que tudo dentro de você se aquieta, como se o coração, depois de tantas tempestades, finalmente compreendesse que não precisa mais lutar contra o vento. Você sente o corpo mais leve, como se algo tivesse se desprendido, como se as antigas amarras tivessem perdido a força. É estranho no começo, porque a mente ainda tenta reagir, ainda quer respostas, validação, controle, mas aos poucos ela se cansa também. E quando ela se cala, algo maior desperta. É a alma voltando a respirar. E nesse silêncio, você começa a enxergar beleza onde antes só via ausência. Começa a perceber que o tempo não é inimigo, que o vazio não é castigo, que o fim às vezes é apenas o início disfarçado. Nietzsche dizia: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E talvez seja isso. Quando você para de se importar, o caos deixa de ser inimigo e se torna matéria-prima da criação. Você começa a dançar com ele, em vez de resistir. E nessa dança há um reencontro. Você volta a sentir a própria presença. Não aquela identidade moldada pelo olhar dos outros, mas aquela que sempre esteve ali, silenciosa, paciente, esperando por espaço. Tudo muda quando você volta a si. O olhar, o ritmo, o modo como você fala consigo mesmo. Você começa a compreender que paz não é o oposto do caos, mas a aceitação dele. Você entende que o que realmente importa nunca esteve fora. Nem no reconhecimento, nem nas conquistas, nem nas promessas de um amanhã melhor. Importar-se demais era só um sintoma de desconexão com o agora. E quando o agora se torna suficiente, a vida se expande. As pequenas coisas ganham alma novamente. O som da chuva, o café quente, o toque da luz na janela, tudo volta a ser sagrado. É nesse ponto que você percebe que o verdadeiro dar certo nunca teve a ver com resultados. Tinha a ver com fluidez, com leveza, com caminhar em paz com o que é. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. E é por isso que quando paramos de resistir, quando deixamos de nos importar, tudo começa finalmente a fluir. Porque o que persiste já não encontra mais resistência dentro de nós. As pessoas chamam isso de sorte, mas é apenas sintonia. O universo se alinha. Quando você para de nadar contra a corrente, de repente, as portas que antes estavam fechadas se abrem. As respostas que pareciam distantes chegam. Os encontros certos acontecem no tempo certo. E você entende
Que a vida sempre tentou te levar até aqui, até esse exato instante onde você finalmente se rende e confia. Confiar é o ato mais silencioso de amor. É abrir mão da ilusão de controle e permitir que a vida faça o seu trabalho. E quando você faz isso, a vida começa a fazer sentido, não porque ficou mais fácil, mas porque você aprendeu a flutuar. E então chega o momento em que o tempo desacelera, não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de correr atrás dele. Você percebe que nada do que é verdadeiro exige esforço. As conexões certas permanecem, os caminhos certos se revelam, e o que precisa ir, vai, com a doçura de quem cumpriu o próprio papel. Há uma beleza suave em não querer mais vencer, em não precisar provar nada, em apenas existir. Quando você para de se importar, as coisas voltam ao seu tamanho natural. O que antes era urgência vira detalhe, o que era fardo vira lição, e o que era ruído vira silêncio. É nesse ponto que o coração se reconcilia com a vida. Você começa a entender que dar certo nunca foi sobre conquistar o mundo, mas sobre encontrar um lar dentro de si. Sêneca dizia: quem é sereno vive em harmonia com o destino. E talvez seja isso. A serenidade é o sim que a alma dá à impermanência. É o momento em que você olha para tudo, o que foi, o que é, o que virá, e diz: está tudo bem. Está tudo bem não saber. Está tudo bem não controlar. Está tudo bem não agradar. Porque o que é real permanece. E quando essa aceitação se instala, o ar muda, o corpo relaxa, o olhar se torna mais lento, mais atento, e o silêncio deixa de ser solidão para se tornar casa. A vida começa a fluir porque você finalmente saiu do caminho. E o universo respira aliviado. Você deixa de ser o personagem que tenta mover o enredo e se torna o observador, que compreende o sentido oculto de cada cena. De repente, o caos vira ritmo, a dor vira direção. E o tempo deixa de ser inimigo para se tornar mestre. E tudo começa a dar certo, porque você parou de tentar controlar o certo. A vida sempre soube o caminho. Você é que tentava guiá-la. Agora, ela te guia. E é bonito ver como tudo volta ao lugar quando você volta para si. O que era busca vira encontro. O que era medo vira entrega. O que era solidão vira presença. Talvez o segredo nunca tenha sido fazer dar certo, mas permitir que o certo aconteça no tempo em que precisa acontecer. E quando isso se torna verdade em você, a vida sorri, silenciosa. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, conte nos comentários o que sentiu. Talvez a sua história ajude alguém que precise ler. Porque no fim, quando você para de se importar, tudo começa a dar certo.